Todo esse texto que ela leu aqui, inclusive os pedidos de oração, ela vai colocar para nós lá no grupo da igreja, para que você possa, durante essa semana, estar orando e intercedendo pelo Congo, pela nação do Congo. Amém? Amém? Glória a Deus. Antes de começarmos com a palavra, eu tenho uma coisa para fazer. Eu preciso dar uma saidinha aqui, mas eu já volto. Eu quero chamar a Ana aqui, Ana Cristina. A Ana se batizou dia 5 de fevereiro, no rosto da Chácara, né? Aleluia! A Ana não estava programada para se batizar, mas aí ela conversou conosco e decidiu se batizar. Foi batizada no período da tarde. Pode deixar ele vir. Então nós queremos entregar para ela o certificado do batismo dela, dia 5 de fevereiro, né? E queremos orar por ela mais uma vez. Se tem alguém aí que possa tirar uma foto para nós, vem ratiar, está ali, já está tirando, então tá bom. E nós vamos orar pela Ana, né? A Ana não é membro dessa igreja, ela é membro da primeira igreja, mas ela está sempre por aqui com a mãe dela, a Miriam, né? Então a gente quer orar e abençoar a vida dela. Se você puder estender as mãos aqui para frente, vamos abençoar a vida da Ana. Pai, muito obrigado pela vida da Ana, Senhor, que decidiu descer as águas do batismo, Pai, e hoje nós queremos entregar a ela esse símbolo material daquilo que aconteceu espiritualmente no dia 5 de fevereiro, Pai, que é o certificado de batismo. Abençoa a vida da Ana cada dia mais, que ela receba cada dia mais de Ti, Senhor, as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Nós como igreja oramos, intercedemos e abençoamos a vida da Ana agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Quem estava aqui na Quinta-feira Santa? Quem estava aqui na Quinta-feira Santa? Ninguém? Eu estava sozinho, só eu guardei. Tinha gente, né? Tinha algumas pessoas. Quinta-feira Santa eu comecei uma pregação. Eu comecei uma pregação e eu quero terminar hoje, porque eu não terminei aquele dia, tá? Nós vamos ler João 13, do verso 1 até o verso 5. João 13, do 5 é o mesmo texto que eu li aquele dia. Eu vou recordar algumas coisas que eu falei aquele dia rapidamente, e daí nós vamos terminar aquilo que eu aquele dia não consegui terminar, amém? Diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, fala conosco, Senhor. Dependemos de Ti, Pai, dependemos do Teu Espírito Santo. Vem falar conosco nessa noite. Derrama sobre nós a Tua graça, Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, contextualizando o que a gente falou aquele dia, era Quinta-feira Santa. Quinta-feira à noite, Jesus se reúne com seus discípulos, faz uma ceia com eles. No dia seguinte, ele vai morrer. Às 15 horas da sexta-feira, Jesus morre na cruz do Calvário. E João gasta os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, dizendo aquilo, narrando aquilo que Jesus falou no seu último bate-papo com os discípulos. E eu disse naquele dia que o que Jesus falou no último dia era muito importante. Por quê? Porque era a última vez que ele estava com os discípulos em carne e osso, como homem, e também porque João gasta 5 capítulos do seu Evangelho relembrando todas as palavras de Jesus. São as últimas recomendações de Jesus, são as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, né? E a primeira coisa que eu falei, e eu quero repetir nessa noite, é o seguinte: vocês viram que eu li ali, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. A primeira coisa que eu disse é o seguinte, e no final eu vou falar sobre a nossa unidade, que a nossa unidade ela é tremenda no sentido de nos abençoar e abençoar a nossa cidade, abençoar as pessoas, mas
diabo é especialista em colocar divisão entre nós. Se entre os 12 discípulos de Jesus, com Jesus líder, ele conseguiu colocar no coração de um deles o desejo de traição, o diabo conseguiu lançar um dardo no coração de Judas, de modo que ele traísse Jesus. Imagina no nosso meio. Isso também acontece. Muitas vezes o diabo coloca setas no seu coração para dividir você com o seu irmão, para você dividir você com a sua família, dividir você com o seu patrão, com a sua patroa, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, e entre os irmãos da igreja, a equipe de louvor, a equipe de diaconato, né? Os pastores. Muitas vezes o diabo consegue lançar seta no coração dessas pessoas, de modo que haja divisão, que um fique bravo com o outro, que um fique chateado com o outro. Não deixe isso acontecer. Fique esperto. Fala assim: diabo, eu estou te vendo aí, eu vou pisar na sua cabeça, eu vou perdoar o meu irmão, eu vou amar o meu irmão, eu vou abençoar o meu irmão, eu vou agir em espírito contrário. Se ele está sendo indiferente comigo, eu vou abraçá-lo, eu vou beijá-lo, eu vou dizer: Deus te abençoe, porque eu não vou deixar o diabo ter vitória sobre a minha vida, não vou deixar o diabo lançar divisão na minha vida. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender, eu falei isso aquele dia, estou repetindo hoje, mas aquele dia eu falei que Jesus deixou primeiro uma lição de serviço. Ao se ajoelhar, pegar uma bacia, se ajoelhar, lavar os pés dos discípulos, ele estava fazendo o papel de servo. Esse era o papel de um servo na casa. Quando as pessoas naquele tempo não andavam de sapato e meia como nós, né? As pessoas andavam de sandália, não havia asfalto, então eles estavam sempre com o pé sujo. Quando eles chegavam em casa, tinha um servo na casa, que o serviço dele era lavar o pé das pessoas que chegavam. E Jesus então se coloca na posição de servo e lava os pés dos discípulos. E eu falei para você, segurança e identidade nos permite assumir na íntegra o papel de servo. Nós lideramos de joelhos. A liderança no meio do corpo de Cristo não é a liderança que se serve dos liderados, é a liderança que serve aos liderados. Então nós, como líderes, temos que estar sempre atentos. Eu preciso servir os meus liderados. Se eu sou um líder, eu vou servir os meus liderados. Eu preciso cuidar disso, amém? Segundo, Jesus fala sobre o amor visível, ou seja, que amor é ação, que a essência do amor é valorizar o outro. E eu até falei, se você vive com alguém que te desvaloriza, cuidado, você está numa relação abusiva. Se você vive com alguém que você ama e você desvaloriza essa pessoa, desculpa, você não ama, você ama você mesmo. Quem ama valoriza o outro. Então nós temos que amar e deixar de desvalorizar e começar a valorizar a outra pessoa, mostrar o lado positivo dela, mostrar o lado bom dela. Amém? Amém. Eu até dei um exemplo de uma menina que tinha um dom, um talento musical maravilhoso e era brigada com o pai, mas o talento musical que ela tinha era do pai. E eu falei isso para ela um dia. Então ninguém, um pai, uma mãe, nunca deixa de nos dar alguma coisa boa, por mais difíceis que tenham sido os nossos relacionamentos com os nossos pais, mas sempre eles deixam alguma coisa boa para a gente. Amém? Amém? E eu falei também que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu falei para você: não tem outro caminho, não tem outra vida, é só Jesus, é só através de Jesus. Tem muita gente que diz: todos os caminhos levam a Deus. Não, o único caminho que leva a Deus é Jesus. Amém? Amém. E falei sobre a videira e os ramos. Falei que Jesus nos poda, né? Nos poda para que a gente dê mais fruto ainda. Aquele que não dá fruto, ele corta e joga fora. Por quê? Porque Deus é econômico, Deus não perde tempo com quem não quer nada com nada, com quem não está nem aí. Então ele é cortado e jogado fora. Agora aquele que dá fruto, ele é podado para dar mais fruto ainda. O que é ser podado? É às vezes Deus tirar de nós coisas que ele não gosta, que ele não colocou no nosso coração, e Satanás colocou. Então Deus deixa a gente passar por dificuldades para que ele possa retirar essas coisas do nosso coração. Amém? E aqui eu começo a falar das coisas da pregação de hoje. Até agora eu estava falando da pregação da quinta-feira santa, né? E a primeira coisa que eu quero falar para você está em João 14, 18. Texto maravilhoso. João 14, 18. Diz assim: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Texto tremendo que promete
promessa tremenda, que promessa maravilhosa. Você não é órfão, meu querido. Você tem um Pai que está no céu, que cuida de você, que tem um projeto para a sua vida, tem um plano para a sua vida. Não vos deixarei órfãos. Você não vai ficar sozinho, você não vai ficar abandonado, você não vai ficar desamparado. Você tem um Pai, você não é órfão. O que às vezes falta é nós tomarmos a posição de filhos de Deus, assumirmos a posição de filhos de Deus, tomarmos essa posição para nós e agirmos como filhos de Deus. Isso é tremendo. Eu que tive problemas de relacionamento com meu pai, eu que por conta tive problemas de relacionamento com a minha avó, que era uma pessoa difícil relacionamento, que era muito crítica, criticava muito, né? Lançou muitas palavras de descrédito sobre a minha vida. Eu já contei para vocês, né? Na simplicidade dela também foi uma bênção na minha vida. Minha avó, tem que reconhecer isso. Foi ela que me cuidou, foi ela que me criou, foi ela que me deu tudo que eu podia ter, né? Tudo que ela podia me dar, ela me deu. E eu tive uma boa infância. Eu falo para a Marlene, eu não posso reclamar da minha infância. Minha infância foi uma infância farta, cheia de coisas. Eu tinha brinquedos, eu tinha comida, eu tinha doce, eu tinha roupa, eu tinha tudo que eu quisesse. Mas a minha avó lançava palavras de maldição sobre a minha vida sem perceber. Ela disse uma vez para mim: você vai ser um vagabundo, que nem seu pai, né? E coisas desse tipo assim que avançaram sobre a minha vida. Então eu tive que, durante muito tempo, daí você se torna orgulhoso, porque na verdade você tem baixa autoestima. Daí para se defender da baixa autoestima você se torna orgulhoso. Daí você vai, para se defender das pessoas, você agride as pessoas, você trata mal as pessoas. Durante muito tempo eu tive problema com isso, até que eu descobri que eu não era órfão, que embora o meu pai carnal não tenha cuidado de mim nunca, e nem me reconheceu como filho. O dia que, depois, passados mais de 10 anos, eu liguei para ele, já contei para vocês, eu perguntei como é o nome do seu filho mais velho. Ele disse Fernando, e Fernando é o nome do meu irmão, né? E eu era o filho mais velho, então ele nem me considerava como filho a essa altura da vida. Eu falei: olha, então você não é o Afonso com quem eu quero falar, porque o Afonso com quem eu quero falar, o filho dele mais velho é parecido que sou eu. Dizem meus tios que ele desabou lá do outro lado, né? Começou a chorar lá do outro lado, porque percebeu o que tinha feito. Mas eu tive que chegar um dia e descobrir que eu era filho de Deus, que Deus tinha me escolhido, que Deus tinha me criado, que Deus tinha feito um plano para a minha vida, que Deus andava comigo, que Deus não me deixava sozinho. Então essa é uma promessa maravilhosa: não vos deixarei órfãos. Você não é órfão, meu querido. Talvez você seja órfão aqui na terra de pai ou de mãe, ou de pai e mãe, ou como alguns me dizem, né? Eu sou órfão tendo pai e tendo mãe. Eu já ouvi isso de um menino, ele falou para mim, eu sou órfão de pai e mãe, porque o meu pai e minha mãe estão vivos e estão aqui comigo, mas nunca cuidaram de mim. Então saiba que você tem um pai, você tem alguém que cuida de você, e é Deus. Deus é o seu pai, e Deus é um pai perfeito. Amém? Amém. Não vos deixarei órfãos. Depois vem João 15:19, que também separei aqui. Na verdade eu falei aquele dia, vou repetir hoje. Eu, se fosse você, pegava e estudava esses 5 capítulos, porque tem palavras maravilhosas de Jesus aqui, e eu tive que escolher algumas delas, e mesmo escolhendo algumas delas, fiz duas pregações para poder passar para vocês, né? Mas João 15:19 também é maravilhoso. Diz assim: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Eu quero dizer para você, você é um escolhido de Deus. Jesus está dizendo assim: eu escolhi o mundo, eu tirei você do mundo. Quem é que andou no mundão aí? Levante a mão. Também é ilusão. E lá desse mundão, Jesus me escolheu, me tirou de lá. Tem um texto maravilhoso que fala assim: que Ele nos resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou lá do inferno, a gente já estava com o pé no inferno, né? Ele nos tirou de lá e nos trouxe para o reino de Deus, para o reino do amor. Amém? Amém? Jesus te escolheu, meu querido, e mais uma vez eu digo: ande como um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus, você não é uma pessoa qualquer, você não é um Zé Ninguém, você é alguém escolhido por Deus. Para fazer o quê? Para fazer algo maravilhoso, para fazer diferença na
Mas o Douglas teve um testemunho maravilhoso, Deus mostrando que escolheu ele para uma situação que precisava ser resolvida, e Deus usou a vida dele para isso, e ele foi usado por Deus e resolveu a situação, algo muito difícil, algo muito complicado, mas ele foi escolhido. E Deus nos escolhe, e Deus nos chama, e Deus nos capacita, e Deus nos dá um propósito, e Deus nos dá uma direção, e Deus nos dá poder. O que Paulo fala? Que nós temos poder para pisar serpentes e escorpiões, e não vai nos fazer dano algum. Você tem esse poder sobre a sua vida, meu querido. Você tem esse poder com você. Quando você anda, você não anda sozinho, você anda com os anjos de Deus ao seu redor. Quando você entra numa casa, o diabo tem que sair. Por quê? Porque a paz chega junto com você. Você é escolhido de Deus. Deus te escolheu, Deus tirou você do mundo, Priscila, para que você seja luz e sal nessa terra. Amém? Amém. Você é escolhido de Deus, amém. Não se menospreze, não se diminua, não ande de cabeça baixa, não deixe ninguém dizer que você não é nada, não deixe ninguém dizer que você não serve para nada, não deixe ninguém dizer que vai dar errado as coisas na sua vida. Não vai, porque Deus te escolheu, e Deus é perfeito, e Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Amém? Amém. Quem é escolhido de Deus, aí levante a mão. Amém. Glória a Deus. Por isso que você está aqui hoje, porque Deus mandou dizer para você hoje que você é escolhido dele. E você vai te fazer diferença lá no lugar onde ele te plantou. Ele te colocou em algum lugar, e nesse lugar você vai fazer diferença. Pode ser no seu trabalho, pode ser na sua casa, pode ser na sua vizinhança, mas você lá vai fazer diferença. Amém? Amém. E não há nada melhor do que você fazer diferença, do que você fazer aquilo que Deus planejou para você. Amém. Eu sempre digo, né? Quando você morrer, o que vai ficar para trás? É bem interessante você pensar isso. Quando você morrer, o que vai ficar? O que você vai ter quando você morrer? Bens? Não. E os bens vão ficar, né? Os filhos, os netos, as noras. O corpinho vai virar comida de bicho, né? Esse corpinho aqui que a gente cuida tanto, vai virar comida de bicho. O que é que você tem quando você morre? Aquilo que você fez pelas pessoas, isso você leva com você. Aquilo que você fez pelas pessoas vai junto com você, é o seu legado. Por isso que a Bíblia diz que a gente vai chegar diante de Deus, vai mostrar o nosso tesouro, nós vamos entregar para Ele alguma coisa que nós fizemos aqui na terra em nome dEle. O que você vai entregar lá? Ou você anda pela vida pensando só em você mesmo, pensando só no seu umbigo, pensando só nos seus deleites, nos seus prazeres, naquilo que você quer e você precisa? Não, nós estamos aqui para fazer diferença na vida de pessoas. Esse é o chamado de Deus para você. Amém? Amém. Terceiro é uma esperança, né? 16:22. João 16:22 diz assim: assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Muitas vezes nós ficamos tristes, muitas vezes nós ficamos quebrados, nós ficamos desesperançados, nós ficamos desanimados, a ponto de até muitas vezes querer tirar a própria vida, achar que nada vale a pena, querer desistir das coisas, parar de fazer alguma coisa no reino de Deus, parar de trabalhar para quê? Muitas vezes nós estamos tristes, desanimados, mas Jesus está dizendo que a nossa tristeza vai se transformar em alegria. Amém? Tem uma palavra que eu gosto muito que fala que Deus nos dá óleo de alegria. Jesus nos dá óleo de alegria. Como, pastor, que acontece isso? Não sei, mas de repente, no meio de uma batalha, de uma luta, de uma dificuldade grande, você tem uma sensação de alegria imensa,
uma sensação de alegria tremenda, porque essa alegria vem de Deus para você. Olha de alegria Deus te dá. Deus transforma a tua tristeza em alegria. Amém? Muitas vezes aconteceu alguma coisa na sua vida que você não conseguiu superar, uma perda grande, algo que foi trágico para você, e você não consegue superar. Eu vivi assim durante muito tempo. Eu, com 20 anos de idade, joguei fora uma oportunidade profissional muito grande que Deus tinha me dado. E eu, durante muitos anos, eu ficava me culpando. Se eu tivesse passado, né? Foi um concurso público que eu fiz, né? E que eu perdi. E eu ficava pensando assim, se eu não tivesse perdido aquele concurso, hoje eu já estava aposentado, Eziel, ganhando aí um troco legal por mês, né? Daí eu descobri que eu não me perdoava, Juliana. Eu não me perdoava, eu tive que me perdoar. Eu tive que entender que aquele momento de tristeza que eu vivi foi para que eu pudesse experimentar a alegria que Deus tinha preparado para mim. E Deus preparou, Débora, momentos de alegria para nós. Eu sei que às vezes nós passamos por tristeza, mas Deus transforma a tristeza em alegria. Deus transforma cinza em flores. Deus transforma tumba em jardim. Deus transforma isso nas nossas vidas. Amém? Amém. E a última coisa, que eu quero gastar um pouco mais de tempo com você, não muito, né? Porque nós já estamos no horário do ano passado, mas eu quero ler com você João 17. Em João 17, Jesus ora por nós. João 17 é a oração sacerdotal de Jesus. E Ele ora por mim e por você. Né? Em João 17, do 20 ao 23, eu quero ler com você. E diz assim: não peço somente por estes. Não peço somente por estes. Ele estava cercado pelos discípulos. Ele está dizendo: não peço só por esses discípulos aqui, Senhor, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Quem são esses? Sou eu e é você. Amém. Aqueles que vieram a crer através das palavras dos discípulos. Amém? Amém. A fim de que todos sejam um. Como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ele fala duas vezes, no versículo 21, Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E depois ele repete lá no 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Meu querido, olha o tremendo poder e valor da nossa unidade. O mundo vai crer em Jesus quando nós tivermos unidade. Nós temos que ter unidade. Por isso que eu falei lá no começo e agora eu vou repetir: cuidado com as brechas, cuidado com as divisões, cuidado com as murmurações, cuidado com as críticas ao seu irmão. Não perca a unidade que você tem, porque a tua unidade com os seus irmãos é muito poderosa. Através da unidade que nós temos, o mundo crê que Jesus é Jesus. E o mundo acredita nele, tem fé nele, através da nossa unidade. Percebe por que o diabo tenta tanto nos dividir? Percebe por que o diabo tenta tanto nos afastar um do outro? Porque ele sabe do poder da nossa unidade. Nós juntos somos um exército invencível, né, Roberto? O diabo tem que sair da frente. Então o que ele faz? Ele lança setas para nos dividir, para nos afastar. Coisas bobas, picuinhas, bobagens, que acabam nos separando, nos dividindo uns com os outros. Por quê? Porque a nossa unidade gera fé em Jesus. Então nós precisamos cuidar disso. Precisamos ter unidade. Precisamos de unidade.
não vamos deixar. Ah, você está falando da igreja? Sim, mas não apenas da igreja. De repente na sua família tem divisão, tem briga por bobagem. Não deixe isso acontecer. Pisa na cabeça do diabo. Como é que você pisa na cabeça do diabo? Quando você age em espírito contrário. Eu estou chateado com o Marco. O Marco falou alguma coisa que me deixou triste. O Odilon não está aí, né? O Odilon não veio hoje à noite, veio de manhã. Aí o Odilon me falou assim: pastor, eu fiquei muito triste, pastor. Eu falei: por que, Odilon? O que aconteceu? Ah, por aquilo que eu falei. Depois fiquei com muita vergonha. Eu falei: imagina, Odilon, mas o que você falou? No dia do chocolate das crianças, eu falei se o mais velho também não podia ganhar um ovo de chocolate. Eu falei: Odilon, imagina como eu vou ficar bravo com você por causa disso. Claro que não, Odilon, imagina, né? Jamais vou ficar bravo com você por uma coisa. Eu entendi que era uma brincadeira, tanto é que passou por uma brincadeira. Ele falou que ele e o Joaquim não podiam ganhar chocolate porque eles eram os mais velhos, né? Ganhar chocolate, o chocolate que as crianças ganharam, assim, o ovo que passa. Os adultos ganharam barrinha de chocolate e um ovo rosa, né? E ele pediu perdão para mim hoje, dizendo para mim que ele tinha ficado triste com aquilo. Imagina, só que às vezes tem gente que leva isso a sério e fica bravo com o outro. E se divide com o outro, e começa a murmurar do outro, quando você vê que você está falando mal do outro com alguém. Isso é terrível. Dizem assim: a nossa unidade vencerá. A nossa unidade é um exército poderoso, Maria. Nós não podemos nos dividir. Pensamos diferente, não tem problema, mas nós não podemos nos dividir por conta de pensar diferente. A gente tem que continuar caminhando junto. Não tem problema pensar diferente. Até porque unanimidade não existe no reino de Deus. No reino de Deus existe diversidade. Né? Como é que Jesus fala? Guias cegos de cegos, caem todos no buraco. Quando não tem divergência, quando não tem gente que pensa diferente, caminha todo mundo para o buraco, cai todo mundo no buraco, porque não tem ninguém para dizer: olha, nós estamos indo para o buraco, vocês não estão vendo, nós estamos indo para o buraco. Eles estão todos cegos, vão cair no buraco. Aí alguém alerta, né? Ó, nós estamos indo para o buraco, vocês não estão vendo? Ainda bem que tem alguém que alerta, eu acho bom. Eu sempre desde que meus 25 anos de idade, eu tenho liderado pessoas no mundo profissional, né? Foi assim que eu conheci a Marley. Foi assim que eu vim para Pinhais. Comecei a namorar uma pinhaense, né? Ela foi morar comigo lá em Curitiba. Lógico, né? Mulher é esperta, né, Lu? Mulher é sábia, né? Foi morar comigo em Curitiba, daí foi me agradando. Quando eu vi, estava morando em Pinhais com ela. Voltando para cá, porque a família toda dela estava aqui, né? E a graças a Deus por isso. Eu conheci a Marley assim, eu liderava uma equipe de pessoas na CIA, né? Foi lá que eu conheci a Marley. Eu era minha funcionária. Lá a gente se conheceu. Mas como líder, você tem que saber conviver com a diferença. Eu sempre gostei de ter na minha equipe gente que pensa diferente, gente brava. E a Marley era uma dessas. Chamou a minha atenção por isso. Tinha coragem de chegar na minha frente. Eu era chefe, mas ela chegava na minha frente e me confrontava. E assim é. É bom que você tenha na sua equipe pessoas assim, que pensam diferente de você, para te alertar às vezes. Às vezes ela estava errada, eu estava certo. Mas às vezes Deus estava errado. Então é bom que você tenha alguém que te alerte. Mas nós não podemos perder a unidade. O que é a unidade? Não vou deixar de amar o meu irmão, não vou deixar de pedir a bênção sobre a vida dele, não vou deixar de desejar o bem para ele, não vou deixar de desejar que Deus o abençoe, não vou parar de orar por ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Meu Deus, o tempo correu, o tempo voou, mas eu espero que você tenha aprendido um pouco mais hoje através dessa palavra. E mais do que aprender, né? Que você pratique isso que a gente falou. Que você pratique. Eu sei que o Espírito Santo, enquanto eu vou orar aqui agora, eu sei que o Espírito Santo vai tocar o teu coração. Para algumas coisas das que eu falei aqui, para que você tenha uma atitude prática em relação a isso. E eu quero, inclusive, fazer uma coisa aqui hoje, ao vivo e a cores. Nós tivemos uma reunião de liderança aqui
deles tivemos um grande arranca-rabo, né, deles? Uma grande encrenca. Mas sabe o que foi gostoso? Depois eu falei com a deles, falei, Deus me perdoe porque eu não soube administrar a situação. E a deles também me pediu perdão. Eu falei, pastor, me perdoe se você precisa agradecer. Foi isso. E hoje nós trabalhamos juntos, de boa, superamos isso, né? E estamos bem hoje. Eu a respeito, a amo, ela me respeita como pastor e me ama como pastor. Mas às vezes as pessoas se dividem e acabou, quebrou a ponte, não volta mais, não reata mais, né? E a nossa briga foi como a de Paulo e Barnabé, uma não pequena discussão, diz a Bíblia, né? Paulo e Barnabé tiveram uma não pequena discussão. Eu e a Deus tivemos uma não pequena discussão. Mas a gente não contou nada para ninguém, só quem estava na reunião, né? Imagino que ninguém tenha espalhado por ele, mas nós tivemos uma briga. Mas e daí? Então eu quero honrar a vida deles, porque ela não foi embora, ela não deixou de me respeitar como pastor, não deixou de se relacionar comigo. Até hoje ainda ela me mandou lá de manhãzinha no WhatsApp, pastor, Deus abençoe a sua vida, o Senhor é uma bênção na minha vida. Eu digo mesmo sobre ela, uma pessoa que me ajuda muito, sempre ajudou e continua me ajudando. Então eu quero honrar a sua vida, minha vida, por isso. Bom? Que Deus abençoe você e fale com você agora sobre coisas que de repente você precisa fazer. Atitudes que você precisa ter para restaurar algumas coisas que foram quebradas. Amém? 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 Então eu vou lá e Deus vai falar com você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos agora, Senhor, pedindo que o Teu Espírito Santo fale aos corações dos Teus filhos e das Tuas filhas, Pai, a respeito de coisas que tratamos na Tua palavra nesta noite. Se há divisão, Senhor, que o Senhor possa trazer ao coração deles o desejo de reconciliação, de perdão, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Também que eles se posicionem como escolhidos, que eles não são órfãos, Pai, que eles têm um Pai todo-poderoso nos céus, que eles se posicionem dessa forma, Deus, caminhando nessa terra, fazendo a diferença, caminhando como escolhidos de Deus que eles são, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo os Teus filhos, Pai. Eu peço que a tristeza deles, Deus, se transforme em alegria, que eles recebam de Ti, Senhor, a restauração e a bênção, Pai. Se houve na vida deles uma grande perda, Pai, vem restaurar o coração deles, transforma essa tristeza em alegria, Pai. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém.